Estamos iniciando mais uma aula e na aula de hoje nós iremos estudar arte, isso mesmo, e nós vamos conhecer um novo assunto que é gestualismo. Mas o que será isso, hein, professora? Vamos lá, mas antes de começar nossa aula, organize o lugar onde você está. Fique em um lugar silencioso para que nada venha tirar sua atenção dessa aula, que vai ser bem legal, tá bom? E peguem o livro de arte de vocês. Já pegou? Pega seu estojo também. Deixa aí tudo organizado. Para essa aula, pessoal, vocês também irão precisar de uma folha limpa, tá bom? Pode ser uma folha de papel ofício, pode ser qualquer folha limpa que você possa fazer produzindo desenho, tá bom? Que vocês, depois mais, eu irei explicar o que vocês irão fazer, tá bom? E aí, já pegou o livro? Ótimo! Agora você vai abrir o seu livro na página 108. Aí na página 108, nós iremos iniciar mais um capítulo, o capítulo 9. E nesse capítulo, olha só, nós iremos estudar sobre a expressão e o movimento, tá bom? Esse capítulo inicia com uma obra de arte muito famosa também. Olha só, será que existe uma maneira correta de fazer e de observar uma obra de arte? E aí, o que vocês acham? Vejam aí no livro de vocês a imagem que aparece aí no seu livro. Olha aí, se você observar, aí embaixo tem algumas informações sobre essa obra de arte. Né? Aí embaixo diz assim: espectadores observam a obra One Number 31, de Jackson Pollock, de 1950, olha só, produzida com óleo de esmalte sobre tela. Olha só que interessante. Observem aí, pessoal, nessa obra de arte, que é algo meio que não existe, né? O nome desse tipo de arte aí, ela pode ser chamada também de arte abstrata, tá bom? É algo que é um tipo de arte que não tem especificamente um elemento, entendeu? Não é uma pintura de uma paisagem, uma pintura de algum objeto, é algo abstrato, algo que não existe, né? E é justamente sobre esse tipo de arte que nós iremos analisar ao longo desse capítulo. Na página 109, nós temos, como sempre, né, alguns questionamentos, né? Como será, olha só, que o artista realizou essa obra? Será que ele colocou a tela sobre um cavalete e ficou de pé diante da tela pintando? E aí, como você imagina, no seu caso, imagina você pintando, fazendo essa obra de arte, como você faria? E como você imagina que esse artista fez essa obra de arte tão grande, né? E abstrata? De que maneira seria possível posicionar o corpo para fazer uma pintura como essa? Será que existe uma maneira específica para fazer esse tipo de pintura? Ou será que você poderia colocar sobre o chão e começar a fazer as pinturas? E como será, pessoal, que ele realizou essa pintura, hein? Ao longo desse capítulo, nós iremos ver justamente isso, né? Sobre esse assunto. As pessoas estão sentadas no chão para observar a obra. Será que elas teriam uma impressão diferente se observassem a obra estando em pé? E aí, o que vocês acham? Na minha opinião, com certeza, se elas olhassem, observassem a obra de outro ângulo, elas teriam também outra expectativa com relação a essa obra de arte. Então, com certeza, é igual também, pessoal, a obra que eu já apresentei para vocês no livro de português. Vocês lembram da pintura da Mona Lisa? Que quando vocês movimentavam o livro, a Mona Lisa continuava olhando para você? Pois é justamente isso que acontece, que quando a gente começa a observar a obra de arte de outros ângulos, em pé, sentado, de lado, você consegue ter outras expectativas com relação à obra de arte. Aí embaixo, nós iremos conhecer, né, melhor sobre a vida desse artista bem famoso.
tá bom? Olha só, acompanhem comigo aí a leitura aí no seu livro, tá bom? A obra que você observou é uma criação do artista Jackson Pollock. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1912. Com 16 anos, ele iniciou seus estudos de artes em Los Angeles. Aos 18, mudou-se para a cidade de Nova York, onde continuou a estudar. Pollock foi muito influenciado por seus irmãos, que também eram pintores. Olha só. Seus trabalhos mais famosos foram criados com uma técnica que consiste em molhar o pincel ou uma vara de madeira na tinta e deixá-la gotejar e respingar conforme o artista movimenta os braços e punhos sobre grandes telas, olha só, estendidos no chão. Jackson Pollock morreu nos Estados Unidos em 1956, olha só. Agora, eu peço que vocês mudem aí para a página 110, tá bom? Aí na página 110, nós iremos nos aprofundar mais sobre o gestualismo, tá bom? Que é uma forma de pintar. Olha só, acompanha aí no seu livro. O artista norte-americano Jackson Pollock foi inovador. Ele começou a usar o movimento de todo o corpo na hora de pintar. Essa forma de pintar recebeu o nome em inglês de action paint, ou gestualismo em português. Observe a imagem a seguir que mostra como o artista trabalhava. O que você acha desse jeito de pintar? E aí, o que você acha? Observem aí a forma como o artista está posicionado. Olha aí como ele está fazendo a pintura dele. É justamente, pessoal, da forma que ele está se posicionando, a relação entre o artista com a pintura, nós chamamos de, em português, de gestualismo, tá bom? É justamente isso que é o gestualismo. Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou apresentar para vocês um slide que eu preparei, tá bom? Para vocês. No slide, pessoal, que eu preparei para vocês, eu vou mostrar para vocês alguns artistas bem famosos, tá bom? E algumas pinturas bem famosas também. Reproduzindo arte, olha só, aqui aparece o rosto de alguns artistas bem famosos, algumas pinturas, né? Olha só. E aí, você tá conseguindo identificar alguma que você já viu em outro lugar? Vamos lá, no próximo, eu trouxe para vocês aqui uma pintura muito famosa, Olha só, é O Grito, o nome dessa pintura, de 1893, de Edvard Munch. Esse pintor, esse artista famoso é norueguês, tá bom? E essa pintura, eu gostaria que você focasse aí, tá bom? Na telinha aí, de onde você está assistindo nessa pintura. Mostra aqui uma pessoa, né? Não mostra se é homem ou se é mulher, mas essa pessoa, ela tá olhando de uma forma assustada para o espectador, né? Para nós que estamos vendo a pintura. E essa pessoa, olha só, ela tá em uma ponte e nessa ponte vem andando também junto duas outras pessoas. Alguns historiadores dizem, né, que essa pessoa aí que tá assustada, assim, como se ela estivesse gritando, é o próprio artista, né, que é o Edvard Munch, porque alguns historiadores falam que ele teve, durante a sua vivência aqui, ele teve alguns problemas, né, psicológicos na vida dele, e aí mostra um pouco sobre como ele se sentia naquele tempo, na época em que ele pintou esse quadro. Agora eu vou mostrar para vocês, para ficar algo bem divertido, a representação dessa pintura de uma forma bem cômica, né? Vocês lembram que nós já até estudamos sobre isso, sobre representação? Pois é, lembra aonde foi e qual foi o quadro? Isso mesmo, foi da Mona Lisa. Vocês lembram da Mônica Lisa? Pois é,
o Maurício de Souza fez também essa representação usando a Mônica Lisa, né? E aqui nós temos, olha, os Simpsons, né? Ele tá imitando, olha só, esse pintor fez uma representação de uma forma bem engraçada do quadro original, que é o Grito, tá bom? Agora vamos conhecer uma outra obra de arte, essa é brasileira, tá bom? E também muito conhecida, que é a Baporu. A Baporu foi feita em 1928 por Tarsila do Amaral. Essa mulher pintou esse quadro para dar de presente ao seu marido, que era Oswald. E aqui, pessoal, eu quero que vocês também observem bem essa pintura, tá bom? E digam aí, tá bom? O que vocês acham de diferente nessa pintura? Existe algo que não existe na vida real, né? Você já viu uma pessoa assim? Com um pezão, uma mão bem grande, um nariz enorme? Ou você já viu uma pessoa dessa forma aqui? Eu acredito que não, né? Então, mas professora, por que essa artista fez essa pintura? Essa pintura, pessoal, no tempo em que ela fez, que foi em 1928, representou o trabalho físico da população aqui no Brasil. Então, ela representou o trabalho físico fazendo as mãos e os pés bem grandes, porque naquele tempo havia muito trabalho, a população estava trabalhando muito fisicamente. Agora, um desafio que eu vou deixar para vocês. Vocês irão fazer uma representação dessa obra de arte de Tarsila do Amaral em uma folha limpa, tá bom? Você vai usar lápis de cor, seu lápis de escrever. Eu quero que vocês caprichem e me mandem a foto por e-mail, tá bom? Que eu vou postar, ou vocês podem também postar no mural da turma que eu vou olhar, tá bom? Ok? E aí, vocês gostaram da aula? Ótimo, então até a próxima aula e qualquer dúvida vocês podem me consultar nas aulas ao vivo. Grande beijo e até a próxima!